Pronto, já está gravando. Boa noite novamente. Meu nome é Débora, sou psicóloga, estou à frente dos projetos do Instituto de Tanatologia e Luto, juntamente com a Aimee e com a Lara, que também estão aqui, também vou se apresentar. Para quem nunca escutou falar sobre a história do Instituto, ele surgiu em 2020, no meio da pandemia, porém em 2021 eu ingressei na residência e precisei dar uma pausa devido ao regimento da residência que não permite que, enquanto residente, a gente atue em outra função. Então, agora, 2023, após concluir a residência, estou voltando com todas as atividades do Instituto e temos como um dos objetivos facilitar o acesso da população às informações. E é também por isso que hoje começa o segundo encontro em cancerologia, que a maioria dos temas será divulgado no YouTube para que todo mundo possa ter acesso. Então, eu vou dar a voz agora para a Aimee se apresentar e falar um pouquinho para vocês também. Oi, gente, boa noite. Como a Débora falou, me chamo Aimee, sou psicóloga também. Me formei há mais ou menos uns 3 anos pela UFC. E, assim como a Débora também, né? Já fui residente também, mas de outro programa, em adulto e idoso, né? E desde a faculdade eu trabalho também com essa proposta de perda de luto, tanatologia. E quando eu reencontrei a Débora, né, que a gente se conheceu na época da faculdade também. Eu também ingressei nesse processo, né, nesse projeto, para a gente também nessa missão, né, de divulgar informações, capacitar profissionais para trabalhar com essa área, especificamente de perda de luto. Então, é um pouquinho, né, do meu percurso, assim, né, estou conhecendo vocês hoje, né, e sigo por aqui também. Pode falar, Lara. Se apresenta para a gente. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lara, eu também sou psicóloga. Eu fiz residência junto com a Débora lá no ICC. Eu sou especialista em tanatologia também, tenho muito interesse por esse assunto, muito apreço. E fico feliz, né, de ver que bastante gente se inscreveu, que bastante gente está aqui para compartilhar desse conhecimento com a gente também. Então, espero que vocês aproveitem, que gostem do encontro. E vejam lá no Instagram o lançamento da nossa formação. Obrigada, Aimee e Lara. Gente, durante o evento, vou passar para vocês a lista de presença, tá? A lista de hoje vai ser a mesma da semana inteira, porém, ficarei passando novamente só para a gente ter o registro. E, Lucas, bem-vindo. Muito obrigado. Eu fui residente juntamente com o Lucas quando eu estava no meu segundo ano. Eu conheci o Lucas no meio de um plantão, assim, não tinha nem noção de que ele era médico, nem ele de que eu era psicóloga. E aí, no meio de uma intercorrência que a gente se conheceu, foi exatamente assim. E fui muito cativada pelo trabalho do Lucas, contei demais com ele durante todo o meu período, né? Era um setor, assim, de emergência mesmo, aos pacientes que eram diagnosticados com câncer, né? O hospital onde eu fui residente, onde o Lucas ainda é residente, é um hospital que cuida de pessoas diagnosticadas com câncer. Então, fui cativada pelo modo que o Lucas tratava as pessoas, né? Tanto os pacientes como os familiares. Para quem não sabe, já é um pouquinho de spoiler, é o médico que comunica sobre óbito, não é a psicologia. Então, assim, contei demais com o apoio do Lucas nesses momentos, né? O médico comunica e a gente presta todo o suporte ao luto, aos familiares. Então, eu vou apresentar aqui o currículo do Lucas para vocês. O Lucas é formado pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, é cirurgião geral pela Escola de Saúde Pública da Bahia, atualmente é residente em cancerologia pelo Instituto do Câncer do Ceará. Muito bem-vindo novamente, a vez é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Débora, pelas palavras aí. A forma como a gente se conheceu foi numa situação meio diferente, né? Mais desafiante, vamos dizer assim. Mas dali surgiu uma admiração mútua, né? Tanto
você referiu aí que gostou do meu trabalho, mas eu gostei muito do seu trabalho e a gente conseguiu fazer uma parceria, né? E quando você esteve lá com a gente, né, no setor de emergência do Instituto do Câncer aqui do Ceará, não é isso? E é um prazer estar aqui, né, para falar desse assunto, que é um assunto apaixonante para mim, né? Não é à toa que eu escolhi essa área como subespecialização e espero aqui poder, de alguma forma, né, ampliar nosso conhecimento, né, o meu também, né, sobre essa área, que é uma área muito densa, que tem muitos aspectos a se falar, né. Então, eu trouxe alguns pontos para destacar aqui, né, para tentar deixar essa doença cada vez mais palpável, vamos dizer assim, né, e tirar um pouco dos tabus que envolvem todo o diagnóstico de câncer. Tá ok? Vou compartilhar a minha aula, tá bom? Só um instantinho. Ah, peraí. Apareceu aí, né, para vocês, né? Então, o Instituto de Estomatologia me deu como tema, né, falar um pouco sobre os aspectos técnicos do câncer, né? Então, eu intitulei essa aula como uma aula de desmistificando o câncer, né? Trazer algumas coisas para deixar esse assunto, como eu já falei aqui, mais factível, mais palpável no nosso dia a dia, certo? O câncer, gente, ele não é uma doença nova, é uma doença antiga, né? Já tem relatos dele desde a antiguidade, né? Então, fazendo assim um apanhado histórico bem rápido sobre essa doença, né? A gente vê aí esse papiro que vem desde da antiguidade aí, lá na era egípcia, no século 7 a.C., Imhotep, né, que era um dos faraós daquela época, já descrevia massas salientes no peito de algumas pessoas, né? Então, a gente já acredita aí já o início do registro do câncer na história, né? Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, que viveu lá entre os anos de 460 e 377 a.C., ele já trouxe para a gente esse termo, o cárquinos, né, que vem do grego, que significa em português mais moderno, caranguejo, né? Por isso que essa doença tem como figura emblemática assim, o caranguejo, né? Porque ele descrevia tumores, né, que tinham vascularizações extensas, semelhantes às patas de um caranguejo. Então, daí vem a associação do câncer com caranguejo, né? Que muita gente se pergunta, né? Na Pérsia, lá nos anos 500 a.C., a Tócia, que foi uma grande imperatriz da época, ela já enfaixava, já há relatos que mostram que ela enfaixava a mama doente para ocultá-la, né? Então, já se atribui aí também que é uma doença que também que foi descrita na Pérsia, né? Então, tem outros milhares de relatos, né, que a gente não tem como passar aqui, mas quem quiser eu posso até falar posteriormente um pouco mais sobre a história do câncer, certo? Trazendo já para a era moderna, já no século XX, Pierre e Marie Curie, né, descobriram o rádio, né, no século XX, né, e aí foi o primórdio da radioterapia, né, que é um dos pilares no tratamento do câncer, né. E em 1950, né, durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado um gás, né, um gás mostarda, que observou-se que ele atuava na redução da divisão celular. E aí surgiu o primórdio da quimioterapia, que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, certo? Então, é um assunto realmente antigo, não é uma doença nova, apesar dos tabus que ela traz com ela. Então, câncer, né? Esse conceito aí, eu trago um conceito da Organização Mundial de Saúde, nada mais, nada menos que é um nome comum, é um nome geral, é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, né? Não é uma doença única, são mais de 100 doenças, né? Que compartilham
algumas características em comum. Que características são essas? Justamente o crescimento desordenado celular. Então, vamos lembrar da divisão celular, né? Então, o câncer ele tem esse ponto, que é o crescimento desordenado das células, e a capacidade de invasão tecidual, de invasão, de sair do tecido que ele se forma para invadir tecidos e órgãos vizinhos. Isso é o que define, de modo técnico, assim falando, o câncer, certo? Então, lembrando aí da divisão celular, da proliferação celular, a gente sabe que nós temos nosso organismo, nós temos formado vários tecidos, né? E os tecidos formados pelo conjunto de células. Tem células que têm a capacidade de se dividir, tem células que não têm a capacidade de se dividir. Por exemplo, o neurônio é uma célula que não se divide. E essas divisões celulares estão sempre acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Na nossa rotina. A gente não sabe, né? Diz, por exemplo, quando a gente descama a pele, pega muito sol ali, a gente descama a camada córnea da pele, então, e logo depois nossa pele se regenera. Ali é um processo de divisão celular que acontece da nossa fisiologia normal. Então, esses processos podem ser controlados, que é o que a gente tem no nosso dia a dia, ou em algum momento esse processo pode perder o controle, né? E aí virar um crescimento desordenado, certo? Então, as células cancerosas, elas crescem incontrolavelmente, né? Nós temos uma interrupção do ciclo de controle celular, isso envolve biologia celular, biologia tumoral, certo? E forma células anormais, certo? Então, a gente vendo essa figura aí que nós estamos mostrando, como é que é o início de tudo. Então, vem lá uma alteração genética, principalmente, né? Afeta uma célula, né? Uma célula única ali, ou um conjunto de células. Essas células começam a se dividir, né? E formam o que a gente chama de hiperplasia. Então, elas começam a se dividir, se proliferar. Normal, isso acontece, ok, isso é da nossa fisiologia. Essas células que crescem, elas podem mudar de forma, elas podem, por determinado momento, por determinadas situações, mudar de forma e assumir a forma de outras células. Por exemplo, o nosso epitélio respiratório, né, ele é um epitélio colunar simples. Ele é um epitélio de tecidos em forma de cubo simples. Mas, quando eu tenho uma pessoa que tem o hábito de fumar, o hábito de tabagismo, aquele hábito, aquela imersão ali do tabaco naquelas células, vai causar uma diferenciação daquelas células em outras células diferentes, que a gente chama no epitélio, ele começa a virar um epitélio mais estratificado, ciliado, né? Ele começa a assumir a função de um epitélio que tem a capacidade de movimentar cílios e expulsar ali aquela nicotina que está ali no epitélio respiratório. Então, isso que a gente chama de metaplasia. Isso também é normal, isso faz parte da nossa vida, né? Da fisiologia normal. Essas células com essas agressões, vamos dizer assim, elas podem virar células anômalas, que a gente chama de displasia. Então, até nesse ponto aí, ok, né? Isso são processos que são ordenados, né? Coordenados. O próprio organismo, ele trata de reparar essas células, né? Provoca a morte celular, a apoptose celular dessas células e controlar esse sistema. Porém, às vezes, por mutações, né? Por uma agressão contínua, o nosso corpo ele não consegue, de alguma forma, fazer esse controle. E aí, vira o crescimento desordenado. E aí, vem as formas de câncer, que eu vou falar um pouco mais na frente, que é o carcinoma in situ, né, o câncer in situ e o câncer invasivo, certo? Então, continuando, uma dúvida assim, bastante comum, né, dos pacientes, dos acompanhantes, de todo mundo, quando a gente vai falar sobre tumores malignos, é justamente o que são tumores benignos e o que são tumores malignos, né? O tumor benigno também pode ser câncer? É uma pergunta assim, que a gente escuta bastante no dia a dia. Então, existem tumores, né, que têm a capacidade que são formados por células que tiveram a capacidade de divisão celular, mas não têm a capacidade de invadir tecidos adjacentes, de invadir estruturas adjacentes, de provocar o que a gente chama de metástase, né? São tumores que são caracterizados por células mais semelhantes às células normais. Isso é o conceito aí de neoplasias benignas. A neoplasia benigna ela não é câncer, certo?
Então, quando a gente vai falar de câncer, né, que é uma coisa que é bastante comum nos consultórios oncológicos, quando a gente vai falar de câncer, sempre eu vou ter uma neoplasia maligna, né, que é aquela neoplasia que é formada por células anaplásicas, né, que são mais diferentes, vamos dizer assim, elas se diferenciam muito do tecido normal que elas foram originadas, né, são células atípicas, né, que indiferenciadas, vamos dizer assim, que tem crescimento rápido, que tem um ciclo de divisão celular mais rápido, assim, e que tem a capacidade de fazer de metástases, né, são massas mais irregulares e que infiltram tecidos adjacentes. O tumor benigno, ele tem um crescimento progressivo, de modo geral é mais lento, lentificado, né? Ele pode, inclusive, regredir. Um exemplo de tumor benigno que tem essa capacidade de regressão é o mioma uterino, né? O mioma é um tumor benigno lá do útero, que ele se desenvolve ali com estímulo hormonal, principalmente na fase jovem da mulher, na fase sexual, e depois, quando a mulher entra no período da menopausa, do climatério, e que não tem mais aquele estímulo hormonal, que ocorre aquela queda hormonal grande. Então, o que alimenta o mioma é a questão hormonal. Então, muitas vezes ele regride nessa fase, né? Regride nessa fase, que aí não precisa nem você, muitas vezes, nem fazer nenhum tipo de tratamento intervencionista, certo? E ele não tem as neoplasias benignas, ela não tem a capacidade de formar metástases, certo? Continuando, então, se no processo, né, de proliferação celular, as células perderem o controle, né, e começar a se proliferar indeterminadamente, né, a gente tem o que a gente chama de câncer in situ, que é a primeira etapa do câncer, certo? Só que quando o paciente está nessa fase de carcinoma in situ, a gente tem um câncer ainda ali localizado, é um câncer ainda limitado, porque o tumor ainda não saiu do tecido que ele está. Entendo que sair do tecido que ele está não quer dizer que ele fez metástases, né? Porque o câncer, ele sai do tecido que ele está, ele começa a se proliferar para os tecidos adjacentes, primeiramente. Então, o carcinoma in situ é um tumor ali localizado, né? Ainda está dentro do tecido, ele não ultrapassou a membrana tecidual, certo? Quando se ele não for detectado, não tiver nenhum tipo de tratamento, ele vai virar carcinoma invasivo, né? E quando ele rompe a membrana tecidual, e aí ele tem a capacidade de se disseminar. Ele se dissemina localmente e tem a capacidade de se proliferar à distância. Perceba que nessa figura aí, o câncer invasivo, que é o que está mostrado aí, né? Ele tem essa capacidade de disseminar por todo o corpo, fazer metástase à distância, e tem aí um vaso sanguíneo que vocês estão vendo, né? As células tumorais, elas normalmente são bastante ricas em vasos sanguíneos. Ele tem a capacidade de formar ali vasos que vão nutrir aquele tumor e vão fazer com que ele cresça, né? E aumente. Então, é um processo que a gente chama de angiogênese, né? E o nosso corpo, né? Ele tem um sistema imune que vai tentar ali, de alguma forma, combater aquele crescimento tumoral, mas o crescimento ali já é desordenado, ele não consegue combater essa disseminação tumoral por si só. Então, se não tiver uma interrupção desse ciclo, a gente pode chegar à fase de metástase, certo? Lembrando aí só um pouquinho da biologia celular. Então, como eu falei, já falei bastante aqui hoje, então as células, elas se dividem, né? Se dividem e se proliferam o tempo inteiro, né? Porém, quando elas estão expostas a algum fator de risco, né? Já tem a questão genótica da célula, né? Exposta a algum fator de risco, ela pode sofrer mutações, né? Pode sofrer 1, 2, 3, 4 mutações, quantas mutações forem necessárias. Porém, o nosso organismo, ele pode atuar, ele tem um poder de atuar nessas células que estão mutadas e eliminá-las. Isso acontece diariamente, todos os dias. Nós temos mutações o tempo inteiro, certo? Porém, existem aquelas mutações que conseguem driblar, vamos dizer assim, o nosso sistema imune. E aí é que vira as células neoplásicas, né? O que as células têm genes que a gente chama de proto-oncogenes, né, que são aqueles que têm a capacidade de formar células tumorais, que quando ativados, né, por algum tipo de mutação,
eles conseguem alterar o DNA, ela consegue se incorporar no DNA da célula e fazer a formação das células neoplásicas. Certo? O processo de carcinogênese, né, que a gente chama oncogênese, carcinogênese, ele pode durar anos, né? Ele pode, então, não é tipo, hoje eu fumei e amanhã eu desenvolvi um câncer de pulmão, por exemplo, né? Esse processo dura anos, são anos de agressão que vão acontecendo, né? E que vão ocasionar esse processo. Então, a primeira fase desse processo é o que a gente chama de iniciação, né? Então, os genes, né, vão sofrer a ação dos agentes cancerígenos, né? Então, ativado, ele provoca uma alteração dentro da célula, começa a fase de divisão, né, celular, de proliferação, que é o estágio que a gente chama de promoção. E aí, isso, anos, pode gerar a progressão, que é o câncer, certo? Então, como eu falei, é uma coisa que pode durar anos, não é, de modo geral, muito rápido. Tem tumores, alguns tipos de tumores que se proliferam mais rapidamente, certo? Passam por esses estágios mais rapidamente, mas a gente precisa sempre de efeitos cumulativos de exposição aí, né, dos fatores de risco, né? Se a pessoa não tiver um câncer que tenha uma alteração genética muito expressiva, ela precisa de efeitos cumulativos de fatores de risco para poder gerar o câncer, certo? Então, aí bem resumido esse processo, então, a exposição de fatores de risco desenvolve o tumor maligno e aí começa as manifestações clínicas, né? A evolução de um tumor maligno, ela vai depender de alguns fatores. O primeiro fator aí que eu listei, da velocidade do crescimento tumoral. Então, tem tumores que crescem muito mais rapidamente, né? E aí, embora esse processo de carcinogênese pode demorar anos, uma vez estabelecida o câncer, né, a proliferação desordenada, aí o crescimento tumoral pode ser rápido. Eu tenho tumores que, em dias, se manifestam clinicamente de forma grave, né, e tem tumores que têm um crescimento mais lentificado. Exemplo, a maioria dos cânceres de tireoide, eles têm um crescimento tumoral bem lento, então é comum os pacientes terem um diagnóstico de câncer de tireoide há anos atrás, não saber que tinha, né, anos atrás, e anos depois ele vai descobrir que está lá do mesmo tamanho. Às vezes o paciente traz ultrassons que ele já fez anos atrás, que já tinha ali um tumor, e ele não sabia, ou de alguma forma foi mal informado, e anos depois que ele tem acesso, de alguma forma, está lá, do mesmo tamanho, né? Não é todo tipo de câncer de tireoide, mas alguns, né, têm esse tipo de comportamento, certo? O câncer de mama, tem um câncer de mamas que tem um crescimento muito rápido, né, uma velocidade muito rápida, e outros que demoram mais, certo? Então, a evolução também do órgão vai depender do órgão que ele está localizado. Então, se eu tenho um tumor ali de laringe, tumor de garganta, né, ali a laringe, que é a garganta propriamente dita, fica ali entre estruturas nobres, ele fica compartimentalizado ali no pescoço. Então, o tumor não precisa crescer muito para ele se manifestar, porque ele vai começar a comprimir estruturas adjacentes, né? Diferentemente de um câncer de endométrio, né? Que ele demora mais tempo, por exemplo, para crescer. E aí ele está dentro do útero, às vezes a paciente ali não se liga, né, nos sintomas, que principalmente sangramento vaginal, e vai passando tempo, né? E também fatores constitucionais, né? Cada pessoa tem uma biologia diferente, certo? Então, infelizmente, tem tumores que crescem muito rápido em algumas pessoas e outros não. E aí é toda uma questão genética para a gente poder falar sobre isso, né? E também de fatores ambientais. Então, quanto mais exposto a fatores de risco, então mais chance e mais rápido esse câncer pode progredir, certo? Os tumores, eles podem ser detectados ainda na fase pré-neoplásica, numa fase que ele não se manifestou clinicamente ainda, e aí eu dou aqui o exemplo do exame do câncer de colo do útero, né, que é aquele que a gente consegue detectar precocemente pelo Papa Nicolau. Então, eu consigo ali ver alterações celulares mínimas antes dele ter algum tipo de manifestação e atuar ali e conseguir tratar muito rapidamente numa fase muito, muito inicial. Então, por isso que é importante o exame preventivo anual, o exame de rastreio, o exame do Papa Nicolau, citológico cervical.
Existem tumores, né, que vão ser detectados apenas numa fase pré-clínica, quando ele não tem muita sintomatologia, mas quando ele já tem alterações microscópicas, certo? O câncer de colo uterino, ele tem uma fase celular, inicialmente, que a gente consegue detectar pelas ondas, mas ele vai progredindo, a gente consegue ver ele também pelo preventivo, mas aí ele começa a ter alterações microscópicas no colo uterino. Então, a avaliação ali de perto do médico é importante, né, para a gente poder detectar nessa fase. E tem a maioria dos cânceres detectados já na fase clínica, quando o paciente não tem esse acompanhamento de rastreio, e aí começa a desenvolver sintomas, né, de alguma forma, e aí, na investigação, a gente acaba dando o diagnóstico, certo? E uma vez dado o diagnóstico, a gente precisa fazer o estadiamento clínico da doença, certo? O diagnóstico é feito através do exame da anamnese do paciente, né? Da, da conversa, né? Da avaliação, né? Da história da doença, que o paciente ele sabe muito, né? De si, né? Então ele vai contar para você quando é que começou os sintomas, né? Se ele fez algum exame anterior, não tem, né? Então a anamnese é importante, você vai tentar tirar o máximo de informações dele, do exame físico, a avaliação física mesmo, e de exames complementares, né? Que vai variar conforme o tipo de câncer. Tem cânceres que a gente vai precisar pedir tomografia, exames mais invasivos, ressonância, e outros não. Com ultrassom, por exemplo, eu consigo dar um diagnóstico mais amplo. Isso vai variar conforme o tipo de câncer, certo? Então, uma vez dado esse diagnóstico, feito esses exames complementares, a gente precisa fazer o estadiamento clínico, né? Que é justamente avaliar o grau de disseminação tumoral. Através do estadiamento, a gente consegue ver qual é o tipo de tratamento mais eficaz, né? O tratamento que tem mais benefício para aquele paciente, né, conforme estudos, né, a parte de oncologia é uma parte que se atualiza e cresce muito rapidamente. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, né, para ver os tratamentos mais atuais e melhores para o paciente. E também para falar de uma pergunta que sempre é comum, o prognóstico da doença, né? Se aquela doença é uma doença que tem um prognóstico bom de cura, né? De cura da doença, o paciente ficar totalmente curado aquela doença, ou se é uma doença que tem chances menores de cura, e aí a gente vai conversar sobre o tratamento mais grave para aquele doente, certo? Então, existe uma União Internacional contra o Câncer, a UIC, que é uma união internacional que é composta por vários países que usa uma classificação que a gente chama de classificação TNM, né, para classificar os tumores malignos. Essa é uma linguagem que é universal no mundo todo, né, e usada pelos profissionais de saúde para a gente poder conversar sobre qual é o melhor tratamento para o paciente. Então, o TER, né, vem falar das características do tumor primário, então ele vai ver o T, ele vai dizer, vai classificar o tumor conforme o tamanho, conforme o grau de invasão local, né, daquele tumor, a forma de apresentação dele e mais. O N vem da classificação da drenagem linfática, a classificação linfonodal. Então, os linfonodos, né, fazem parte do sistema de drenagem do organismo, né? Nós temos artérias, né, para irrigação, veias, a drenagem de sangue, e temos os linfonodos, a drenagem linfática, né, que é muito importante, pois faz parte da disseminação tumoral de grande parte dos tumores. Então, a gente precisa estudar bem os linfonodos, né, e ver como é que está esse N para poder também definir o tipo de tratamento. E o M vem de metástases, né? Será que aquele tumor já tem metástase à distância ou não? Certo? Então, eu coloquei um exemplo prático aí. Acho que passou, não. Aí. Eu coloquei o câncer de mama, mas esse tipo de classificação de estadiamento é feito em todos os cânceres. Todos os tipos de tumores têm um sistema de classificação TNM, certo? Então, só para vocês se situarem, está aí o sistema de classificação T do câncer de mama, né? Então, quando eu tenho um TX, é como por alguma maneira aquele tumor a gente não foi conseguido ser avaliado, né? P0 é quando não há evidência de tumor primário, né? Aí você vê que o T1 ele vai ver aí o tamanho, né? Então aí a gente tem algumas classificações, tem um A, aí
gradua os tamanhos, né, do câncer de mama, o T2 vai aumentando, né, e o T4 já é quando o tumor já tem extensão ali para os órgãos adjacentes da mama ali, né? Então, quando tem um T4A, esse tumor já está se estendendo ali a parede torácica, que é onde ficam as costelas, músculos intercostais, né? O T4B é quando tem um edema, quando ele acomete pele, enfim, isso é uma classificação só para título de conhecimento. Os linfonodos regional N, né, que é o que eu falei dos linfonodos, né, também aí quando tem um linfonodos acometidos só de um lado, por exemplo, eu chamo de N1, aí vai aumentando a classificação, né, chega até o N3C, que quando eu tenho linfonodos que já são supraclaviculados, ele já, que para quem não sabe, a drenagem linfática do câncer de mama, então o primeiro local que ele vai metastizar é para a axila, por isso que é importante, é um dos pilares do caminho do câncer de mama, o estudo axilar. Então, quando esse tumor sai da axila e vai para a clavícula, já é um caso de disseminação mais avançada, né? Então, aí é o que a gente chama de acometimento supraclavicular, seria um N3C, certo? E metástases, né? O M0 é quando não tem uma metástase à distância, eu vejo isso através dos exames complementares, e M1 é quando tem uma metástase à distância, certo? E aí eu pego a classificação desse tumor, estadio ele, vejo que fase ele está, e aí eu vejo que nessa fase do tumor, o que é melhor? A cirurgia, quimioterapia antes da cirurgia, quimioterapia posterior à cirurgia, não faz quimioterapia, só radioterapia, isso vai variando conforme o tipo de tumor, conforme o tipo de câncer. Essa classificação, como eu falei, tem para todos os tipos de tumores existentes. Certo? Eu falei desse aspecto técnico, eu trouxe aqui alguns fatores de risco, né, para grande parte aí dos cânceres existentes, né? Então, o tabagismo eu coloquei aí como o primeiro, né? O tabagismo aí, ele tem um fator de risco muito causal aí da neoplasia de pulmão, certo? Então, cerca de 90% dos cânceres de pulmão são ocasionados pelo tabagismo, né? A obesidade aí é um grande fator aí contribuinte para a grande maioria dos tumores, né? Eu vou citar aí o tumor de endométrio, que acomete mulheres, né, após os 50 anos, então a obesidade é um grande fator de risco, grande contribuinte para esse tipo de tumor. A baixa ingestão de frutas e vegetais, uma dieta rica em sais e enlatados, são grandes contribuintes, fatores de risco para o câncer de estômago, o câncer de intestino, certo? No Japão é um dos países que mais tem câncer de estômago do mundo, né? Então, lá a dieta japonesa, né, por mais que a gente ache que seja saudável, né, a gente tem essa impressão, mas é uma dieta rica em shoyu, em sais, né, em enlatados, né? Então, acaba que eles têm muito câncer de estômago lá. Então, sedentarismo também é fator para outros tipos de câncer. O alcoolismo também, câncer hepático, aí é um dos fatores de risco importantes para esse tipo de câncer, né? Aquele processo de cirrose hepática que com o tempo vai virando câncer de fígado, né? O HPV é um fator de risco importante para vários tipos de câncer, mas eu posso citar aqui o câncer de colo do útero, né? Ele é responsável por cerca de 90% ou mais aí para o câncer de colo do útero, o câncer de vagina, o câncer de pênis, né? Então, são cânceres que, infelizmente, se não forem detectados precocemente, têm um desfecho muito desfavorável, certo? Então, hepatite e outras infecções também são responsáveis por alguns tipos de câncer. Radiações ionizantes, não ionizantes. Então, quem trabalha com radiação, né, com exame de imagem, principalmente que tem radiação, eles, não é à toa que eles recebem um complemento financeiro chamado insalubridade, que é responsável aí por grande tipo de câncer, né, e a poluição também. Existem vários fatores de risco, e aí vem a pergunta, é possível prevenir o câncer, né? Eu vou deixar essa pergunta para a minha próxima colega, que vai apresentar, acho que em seguida, a aula sobre prevenção do câncer, mas eu vou deixar aqui que a grande mensagem é que a gente precisa, sim, evitar esses fatores de risco, né? Lembra que o câncer, uma minoria é genética, é totalmente genética. A maioria fenótipo é igual a genótipo mais meio ambiente. Então, meio ambiente, que são esses fatores de risco, tem uma importância causal muito grande nos cânceres, em geral, certo?
Então, algumas formas de prevenção que acho que a Mayara vai abordar melhor, por exemplo, aí a vacinação contra o HPV, né, principalmente em pessoas que não iniciaram atividade sexual ainda, é um grande fator de proteção aí para os cânceres induzidos pelo HPV. Então, vacinação contra hepatite, por hepatocarcinoma, então, controlar os riscos ocupacionais, então, poluição, radiação, né? O pessoal que trabalha com radiação, inclusive, eles têm um marcador que eles usam até no crachá para ver o nível de radiação que eles estão sendo expostos diariamente, né? Quando eles estão expostos demais àquela radiação, eles reduz um pouco o risco ocupacional ali, certo? Cuidado também na exposição à radiação não ionizante pela luz solar, né? Que é os raios ultravioletas aí, que principalmente nos últimos anos, devido ao aquecimento global, né, aumentaram bastante a incidência, sobretudo no Nordeste, onde acho que a maioria daqui mora, né? Então, é um grande fator de risco aí para o câncer de pele, né? Enfim, eu já tinha comentado um pouco sobre essa questão das radiações ionizantes. E quais são os princípios do tratamento do câncer em geral? De forma bem resumida assim mesmo, então a gente vai inicialmente no tratamento do câncer. Claro, dependendo do estadiamento que ele se encontra. Tentar promover a cura, certo? Se eu não consigo promover a cura, eu vou tentar prolongar a vida útil daquela pessoa, certo? Se eu não consigo prolongar a vida útil daquela pessoa, então eu tenho que tentar melhorar a qualidade de vida dela. O tempo que ela viver, eu tenho que tentar deixar da melhor forma, certo? Quais os pilares do tratamento do câncer? São esses três aí: a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia. E eu coloquei aí, de uma forma diferente, a imunoterapia, que é uma nova forma de combate ao câncer que está se incorporando aí nos últimos anos ao tratamento oncológico, né? Que a base principal dela é a biologia celular, é atuar naquele ciclo celular, naquelas sinalizações celulares da divisão celular, certo? Então, são drogas muito mais específicas, certo? Mas que estão tendo um resultado bastante expressivo em grandes tipos de tumores, certo? Infelizmente, ainda não é disponível para o SUS, mas em planos de saúde a gente já consegue fazer alguns tratamentos com imunoterapia. Então, acho que nos próximos anos vai ser um grande adendo aí no tratamento contra o câncer, certo? A quimioterapia é o que a gente chama de tratamento sistêmico, certo? Ela consiste basicamente na infusão ali dos quimioterápicos, né? Os chamados também antineoplásicos, né? Pela veia, né? Então ela vai lá e vai atuar, e aí tem vários tipos de quimioterápicos, eles vão atuar eles podem atuar no início da divisão das células tumorais, no final, podem atrapalhar aí o crescimento celular, tumoral. Então tem vários mecanismos de ação, vamos dizer assim, e existem alguns tipos de quimioterapia. A quimioterapia neoadjuvante é aquela quimioterapia que a gente chama de quimioterapia prévia, ou citoredutora. Então, o nosso objetivo com a quimioterapia neoadjuvante é aquela que acontece antes de algum tratamento cirúrgico no paciente, né? Aquela quimioterapia que o objetivo dela é tentar reduzir o máximo possível aquele tumor. Então, às vezes, o tumor está muito grande, que é considerado até, às vezes, irressecável para uma cirurgia. Então, a gente, dependendo do tipo de tumor, tem indicação de fazer a quimioterapia adjuvante para que você veja o quanto ele consegue responder àquele tipo de fármaco e, posteriormente, você programar uma outra abordagem, certo? A quimioterapia adjuvante é quando você já fez um tratamento cirúrgico, né, amplo ali, já tirou o tumor, né, o paciente não ficou com nada, então você quer reduzir as chances ali daquele paciente ter algum tipo de recidiva, né, algum retorno da doença. É indicado alguns tipos de câncer, então é uma grande arma também. Tem a quimioterapia curativa, né, que a gente usa basicamente naqueles tipos de câncer que às vezes tem como proposta só a quimioterapia, os cânceres hematológicos, a leucemia, as leucemias principalmente, né? Elas não têm cirurgia, radioterapia, de modo geral, como tratamento. Geralmente é a quimioterapia. Então, o objetivo dela é a quimioterapia curativa, né? Então, existem aquelas quimioterapias que o paciente tem uma doença, que é uma doença que não tem mais cura, mas você consegue fazer uma quimioterapia para ter
um controle temporário da doença. Eu vou citar aqui um exemplo de uma grande atriz que faleceu até ano passado, a Olivia Newton-John. Ela descobriu o câncer de mama no ano de 1992 e morreu em 2022. Ou seja, teve um tempo aí de 30 anos, né, do início da doença até o desfecho de óbito. Ela morreu com 80 anos. Então é por isso que a gente hoje, a doença dela não tinha cura, certo? Mas ela conseguiu um período de sobrevida fantástico aí. Então é por isso que hoje a gente tenta trazer o conceito de câncer não mais como essa doença incurável, cheia de tabus. Os estudos melhoraram muito essa questão. E a gente tenta trazer hoje o conceito mais de doença crônica. Então, que é possível o paciente viver com aquela doença o tempo que ele viver, embora aquela doença não tenha uma perspectiva curativa, né? Então, a gente até entra em questão, o que é cura, né? Vou deixar essa pergunta para vocês. E tem a quimioterapia paliativa, é quando o tumor já não é ressecável, né? A gente já fez outro tipo de tratamento, ou não fez, e mesmo assim não tem mais um benefício de sobrevida para aquele doente, né? A quimioterapia para controle temporário, ela tem benefício de sobrevida, porque ela consegue aumentar o tempo de sobrevida do doente. A paliativa, não. Ela vai tentar melhorar os sintomas do doente, certo? Então, é uma quimioterapia que ela não é para a vida toda, né? E aí você vai fazer ali para tentar aliviar os sintomas, dar mais qualidade de vida, né, para o paciente, e que vai fatalmente evoluir para um desfecho desfavorável, que é o óbito, certo? Perdão. Acho que alguém falou que a Anami também fez aí uma quimioterapia para controle temporário de doença. A radioterapia, que consiste, né, na imersão dos raios, né, dos raios iônicos também é um outro pilar para o tratamento oncológico, certo? Então, semelhante à quimioterapia, né, nós temos a radioterapia curativa, que é com o objetivo de curar mesmo, né? Então, a radioterapia, para quem não conhece, é uma grande máquina, ela vai irradiar com raios ionizantes áreas previamente determinadas, marcadas. Existe todo um planejamento anterior e você faz ali na irradiação daquela área acometida, certo? Então, é uma radioterapia, tem a curativa, como eu falei anteriormente, né? Tem a radioterapia pré-operatória, ou citoredutora, com a mesma função lá da quimioterapia neoadjuvante, né? Tentar reduzir tumores, tentar reduzir para que ele seja mais factível para posteriormente ser submetido a ressecção cirúrgica, né? Tem a pós-operatória, ou pós-quimioterapia, que é também semelhante à quimioterapia adjuvante, né? Para você tentar prevenir que tem algum tipo de recidiva daquela doença. E tem a radioterapia paliativa, certo? Que, como eu disse, não vai interferir na sobrevida do doente, mas ele vai tentar melhorar os sintomas daquele paciente, né? Então, eu trouxe como exemplo a radioterapia antiantálgica, né? Então, pacientes que têm metástases, que causam compressão da coluna, né? Compressão medular, que têm fortes dores, né? Lombares, torácicas, fortes dores na coluna, que podem evoluir, às vezes, até para déficits motores, dificuldade de deambulação, se não forem tratados. Então, a gente faz o que a gente chama de radioterapia antiálgica, né? Ela diminui aquela compressão tumoral ali por um determinado tempo e aí alivia os sintomas daquela paciente. E tem a radioterapia hemostática, anti-hemorrágica, também chamada assim, né? Que é para aqueles tumores que são irressecáveis, que não têm benefício de cirurgia, mas que por algum motivo estão sangrando, tem sangramento ali crônico, tem sangramento que causa anemia, que acaba provocando grande alteração na qualidade de vida do doente. Então, a gente faz essa radioterapia para tentar ali combater aqueles focos de sangramento tumoral, que não tem benefício cirurgicamente ser avaliado, né, ser mexido, e dar aí mais qualidade de vida para o doente, certo? E a cirurgia oncológica, né, é o grande pilar, não é porque eu sou cirurgião não, mas é um dos grandes pilares no tratamento oncológico, que muitas vezes é o cirurgião oncológico que vai determinar os nortes do tratamento, né?
Evidentemente, tem tumores que não tem nenhum tipo de tratamento cirúrgico, os tumores hematológicos, como eu falei aqui, né? Mas grande parte dos tumores, eles perpassam ali pela avaliação do cirurgião oncológico inicialmente, certo? Que a cirurgia consiste, né, na remoção cirúrgica do tumor e permite controle da doença ou mesmo cura. Tem tipos de câncer, e dependendo do estágio que ele é diagnosticado, que a gente consegue resolver de cara só com cirurgia. Não são todos, né? Mas tem uma parcela importante que a gente consegue fazer só com a cirurgia, né? E esse só com a cirurgia não é assim, a cirurgia é tranquila. Não, a gente sabe que cirurgias oncológicas, né, sempre tem riscos, né? Sequelas e enfim, que podem alterar a vida do paciente. Mas a gente, a nível de tratamento de câncer, muitas vezes ele consegue permitir a cura, né? É o nosso tratamento. Muitas vezes existem as cirurgias que são curativas, né? Que quando você faz toda a avaliação pré-operatória, inicial, consegue ver que com a cirurgia ali você tem a chance de curar, de tirar a doença inteira pela cirurgia. Evidentemente, às vezes, há um delay entre os exames e o procedimento cirúrgico, por muitos diversos motivos, né? Que às vezes, quando o cirurgião chega lá, o estágio que a doença está já não é igual àquela que ele viu nos exames de imagem, né? E, às vezes ele passa de uma cirurgia curativa para outro tipo de cirurgia, uma cirurgia que a gente chama de paliativa, que ou inicia já com uma cirurgia paliativa, que é para trazer mais conforto ao doente, né? Conforto ali em torno da doença, certo? E tem as cirurgias que a gente chama de estadiadoras. Tem alguns tipos de câncer que eles não se... que a avaliação imaginológica não é conclusiva, certo? Então, a gente, às vezes, precisa fazer estadiamento, aquele estadiamento de classificação TNM que a gente viu lá no câncer de mama, a gente precisa fazer na cirurgia, certo? Então, a gente precisa abrir o doente e ver, né, em que pé está o tumor ali para a gente poder programar um tratamento posterior. Essa cirurgia estadiadora não necessariamente vai ter uma cirurgia curativa inicialmente. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, claro, a gente usa bastante isso no câncer de ovário, então, um câncer que tem bastante formas de apresentação. Então, às vezes, a gente consegue fazer uma cirurgia para estadiar a doença, certo? E, posteriormente, após um tratamento quimioterápico que o doente faça, eu posso voltar no segundo tempo e fazer uma cirurgia no mais provável curativa daquele doente, dependendo da resposta que ele teve da quimioterapia. Eu também posso sair dessa cirurgia, dessa programação de cirurgia curativa, após a quimioterapia, para uma cirurgia paliativa. Certo? Então, cuidados paliativos é uma outra modalidade de tratamento, certo? Eu vou abordar pouco aqui, porque eu sei que nesse curso que vocês estão fazendo vai ser abordado assim, por vários palestrantes, né? Mas, segundo a OMS, é uma abordagem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos seus familiares no enfrentamento de doenças que oferecem risco de vida pela prevenção e pelo alívio do sofrimento. Então, essa palavra alívio do sofrimento está sempre presente no tratamento oncológico. No ator que já há hoje, né, uma recomendação que o tratamento de cuidados paliativos ele já seja inserido ao paciente nas consultas já iniciais, né, juntamente com o tratamento curativo, estadiador que você quer fazer, certo? Embora esse nome cuidados paliativos ainda tenha um tabu muito grande por parte dos pacientes, mas também por parte dos profissionais, certo? Então, existe diversos motivos que levam a isso, né? Mas que cada vez mais, né, essas diferenças têm sido deixadas de lado e o cuidado paliativo é cada vez mais presente ali juntamente no tratamento oncológico, né? Os objetivos dos cuidados paliativos principalmente são alívio da dor e de outros sintomas que possam estar incomodando. Então, são profissionais que se estudam, se preparam para tratar mais adequadamente esses sintomas que possam estar incomodando o paciente. Integrar aspectos físicos, psicológicos e espirituais, certo? No cuidado. Evitar procedimentos invasivos que não levem à melhora da qualidade de vida, né? Suporte para auxiliar pacientes e também os pacientes para terem uma sobrevida mais útil possível, né? Porque ter o diagnóstico de câncer a gente sabe que não é fácil, ter um diagnóstico de um câncer que não tem cura é mais difícil ainda, então
e tentar trazer esse doente que tem um diagnóstico de doença incurável para tentar que ele tenha uma sobrevida, que ele continue útil, é um desafio a todos os profissionais, né? O suporte familiar, porque o diagnóstico de câncer, a gente costuma dizer que é um diagnóstico que envolve, que, vamos dizer assim, agride uma família inteira, né? E tentar trazer a morte como um processo natural do ciclo de vida, não buscando a sua antecipação ou seu adiamento. Lembrar que cuidados paliativos, ele é, muitas vezes, erroneamente confundido com cuidados de terminalidade de vida, certo? Não é isso. Existem os cuidados paliativos, que é esse, que é o que eu falei aí no começo, e existe dentro dos cuidados paliativos os cuidados de terminalidade, certo? Que com certeza vão ser falados aqui nesse curso muito mais adequadamente, muito mais ampliadamente, certo? E era isso que eu tinha para falar com vocês. Trago aí essa reflexão final, certo? Que do Harold Freeman, que nenhuma pessoa com câncer deve passar mais tempo lutando contra o sistema de saúde do que lutando contra a própria doença. A gente sabe que essa é uma realidade ainda muito presente no nosso país, em todas as regiões do país, certo? E mais que a gente luta cada dia para que as coisas sejam diferentes. O paciente oncológico, ele tem prioridade, ele é uma urgência, certo? Porque o câncer tem um tempo, né? Tem o tempo dele, a gente precisa lutar contra esse tempo, tá ok? Obrigado pela apresentação, as referências principalmente aí, e estou aberto aí a algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram falar. Obrigado aí. Muito obrigada, Lucas, falou lindamente. Para quem está querendo entrar na residência em cancerologia, eu relembrei muito dos estudos da residência, né? A gente estuda muito isso. Muito obrigada, Lucas. E vai ficar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitem, perguntem bastante. Não sei se tu está com acesso às mensagens, Lucas, mas as pessoas estão dando parabéns aqui. Parabéns, excelente apresentação. Estou com acesso um pouco ruim, né? Porque quando a gente fica com essa apresentação, a gente não consegue ver, mas obrigado a todos que estão falando. Queria agradecer também ao Instituto de Tanatologia pelo convite, né? Principalmente aí na pessoa da Débora, com quem eu tenho mais contato. E desejo a todos que façam aí um excelente curso, né? Esse é um estudo, estudar câncer, estudar morte, estudar cuidados paliativos, é uma coisa que não tem fim, né? São discussões profundas, mas que são interessantes aí, né? E estamos aí para qualquer coisa. Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Acolher Psico e Lutos mandou aqui um abraço de Curitiba. Obrigado. Você colocou algo sobre os seus contatos ou não? Então, para quem quiser fazer algum contato particular, pode me adicionar no Instagram. Meu Instagram é Lucas Rufino Live. L-I-V-E, eu não acabei não colocando. E quiser mandar um e-mail, quem quiser mandar um e-mail é o lucas_rufino@hotmail.com. Então, já que não tem nenhuma pergunta por enquanto, muito obrigada novamente. Vou dar uma pausa agora de 10 minutinhos para vocês beberem uma água, fazer alguma coisa, e daqui a pouco a gente retorna com a palestra da Maiara, tá bom? Obrigada, Lucas. Então, obrigado, boa palestra para vocês. Acho que tem uma dúvida, acho que eu vi aqui alguma coisa. Não encontrei, tô vendo. Andresa, acho que a Andresa falou alguma coisa aí. Sim, achei muito bom. Fiquei com uma dúvida sobre a quimio paliativa. Todos os pacientes que estão nessa quimio não têm possibilidade de remissão? E como a gente aborda isso? Não. Então, um dos pilares do tratamento oncológico, né? A gente falou, quando a gente aborda um paciente oncológico, a gente sempre falar a verdade, né, para ele em todos os momentos, né? Ou o que for possível, né? A gente sabe que tem pacientes que têm um grau de compreensão mais difícil e tudo mais. Então, normalmente, quando o paciente chega nessa fase de precisar de quimioterapia paliativa, a gente já vem, né,
preparando tanto ele como a família, né? Quando um paciente chega a precisar da quimioterapia paliativa, ele já não tem possibilidade curativa, certo? Pode ser que ele precise de uma cirurgia, mas não é uma cirurgia curativa, é uma cirurgia paliativa. Então, a quimioterapia paliativa, o paciente já não tem possibilidade de remissão da doença, como você está falando. Você consegue dar vamos dizer assim, um bloqueio temporário nela, para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele viva mais, mas aquela doença ela vai progredir em qualquer momento, vai progredir fatalmente para o desfecho do óbito. Não sei se eu respondi. Ficou mais alguma dúvida? Podem ligar o microfone, viu, gente? Se tiver alguma dúvida. Infelizmente, essa pergunta, André, é uma pergunta muito comum para os familiares, porque geralmente é dito a palavra técnica, né? Então, as pessoas não entendem, claro, com total razão, o que significa quimio paliativa, até mesmo às vezes os pacientes não entendem. E aí a gente da psicologia acaba atuando bastante nessa comunicação entre o médico e o paciente e os familiares. Tem uma pessoa que vai falar sobre isso, não sei se ela ainda está aqui, mas é a Janaína. Uma coisa assim que é importante frisar é que a quimioterapia, né, como eu falei, são drogas, né, que atuam, né, contra o tumor. Nenhuma quimioterapia ela é isenta de riscos, de efeitos adversos, né? Vocês conhecem principalmente a alopecia, né, que é a queda do cabelo, mas existem vários efeitos adversos, o paciente às vezes se debilita muito, e de modo que o paciente ele precisa ter o que a gente chama de status para ser submetido à quimioterapia, certo? Seja ela quimioterapia curativa, neoadjuvante, adjuvante e quimioterapia paliativa também. Tem pacientes que, infelizmente, a doença é muito agressiva, é, muito agressiva, acaba deteriorando o status clínico dele, e de modo que ele chega a um ponto que às vezes ele não tem condições clínicas nem de ser submetido a uma quimioterapia paliativa. E aí, nesses casos, a gente acaba priorizando mesmo o conforto clínico do paciente. Não faz nem a quimioterapia paliativa, porque em medicina a gente não deve fazer nada que vá piorar né, o estado de um paciente, de uma pessoa. E aí a gente prioriza sempre o conforto, né, e o conforto tanto para o paciente como para a família, né. Uma coisa que, assim, muitos pacientes e muitos profissionais têm essa dúvida. O fato de um paciente ter metástase não quer dizer que ele não tem cura, né? Ou que aquele câncer ele tem metástase, já quer dizer que ele está condenado à morte. Não. Tem diversos tipos de apresentação, diversos tipos de tratamento, certo? Mas, evidentemente, tem tumores, né? Com metástase ou não, né? Que eles são bem debilitantes, né? Que tem uma agressão tumoral muito grande e que acaba, às vezes, não permitindo que o paciente consiga ser submetido a nenhum tipo de tratamento desses oncológicos, desses pilares oncológicos que a gente falou aí, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia e imunoterapia. Infelizmente tem esse tipo de câncer, né? Esse tipo de tumor que chega. Mais alguma pergunta? A Larissa perguntou aqui. Se o médico perceber que o paciente não tem estrutura para receber a notícia que vai entrar em cuidados paliativos, ele pode omitir essa informação? Ótima pergunta, Larissa. Não, assim, veja, como eu disse, a gente já faz uma avaliação do paciente por completo, certo? A avaliação do paciente, ela é multiprofissional, né? A gente sempre, o tratamento de câncer sempre tem, né? É para ter a equipe multiprofissional, com psicólogos, né? Psiquiatras também. E aí, se a gente percebe que o paciente tem uma dificuldade maior no entendimento da informação, a gente vai tentando trabalhar ele de maneiras diferentes, né? Parcialmente ali, e vai vendo o tempo dele para receber as informações. Evidentemente, assim, na maioria das vezes, os pacientes que estão passando por um tipo desses tumores, desses cânceres mais terminais, paliativos,
praticamente eles vão vendo ali que o desfecho deles não vai ser bom, porque eles estão vendo que eles estão se deteriorando, né? Que às vezes eles não conseguem comer, às vezes eles não conseguem fazer as eliminações fisiológicas, então eles começam a ver que o corpo deles já não é mais a mesma coisa, não é o fisiológico. Então a gente vai trabalhando conforme a aceitação dele com com as informações e a demanda, né? Às vezes o paciente, a não ser que o paciente diga claramente que não quer saber, e isso é um direito do paciente, né? O paciente pode chegar para a gente, ele pode, já chegou, o paciente diz, doutor, eu não quero saber se for câncer, se for terminal, eu não quero saber, e aí a gente respeita aquela aquele desejo e vai trabalhando ali no alívio do conforto, né? A família, evidentemente, sabe, né? Muitas vezes os familiares, no intuito de preservar o paciente, né? No intuito de preservar, eles tentam fazer, eles pedem, às vezes, para a gente da equipe não fazer o comunicado, não ir comunicando, e a gente vai tentando trabalhar isso que não é o melhor caminho, né? O paciente, ele é um ser humano, ele tem o direito de ter a informação sobre, né, a patologia dele, seja informação boa ou ruim, e aí ele vai, com a ajuda também dos nossos psicólogos, né, estão aqui presentes, trabalhando aquilo, né, ajudar a trabalhar aquela informação e ver o que ele pode, né, fazer com aquilo, certo? E, às vezes a dificuldade em receber a notícia é justamente pelos tabus, porque o câncer, por muito tempo, ainda hoje, ele para muitas pessoas, ele é considerado como um diagnóstico de morte, né? E que não é bem assim, como diz, os tratamentos evoluíram bastante. Então, eu brinco com os pacientes que para tudo tem jeito, né? Até para a morte. Então, a gente vai trabalhando isso de forma lúdica ali e vendo o que eles vão demandando da gente. E complementando também a fala do Lucas, todo paciente que está acometido de um diagnóstico de doença crônica é um paciente que deve estar em cuidados paliativos. A gente sabe que, infelizmente, não é assim que acontece no Brasil e no mundo também, em muitos países, mas a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com uma doença crônica como câncer, essa pessoa já deve estar em cuidados paliativos. Esquizofrenia é uma doença que a pessoa deve estar em cuidados paliativos, porque se a gente parar para pensar, a esquizofrenia é uma doença que ameaça a vida, não é mesmo? Então, a pessoa não tem tanto risco de morte como o câncer, porém, é uma doença que está ameaçando a vida daquela pessoa, que a impede de trabalhar normalmente, a impede de se relacionar normalmente. Então, eu trouxe esse exemplo da esquizofrenia só para ficar um pouco mais claro. Mas é total compreensível essa pergunta, porque aqui no Brasil a gente sabe da dificuldade de falar sobre câncer, sobre cuidados paliativos, e muitas vezes a palavra, né, cuidados paliativos é associada à terminalidade. A Teresa está comentando aqui, tu já leu essa, né, Lucas? Isso vale para outros transtornos mentais, desde o momento que o transtorno impossibilita a pessoa de ter uma vida normal, desde o momento que o transtorno ameaça a qualidade de vida da pessoa, né? Os cuidados paliativos significa, aliás, trabalha com a qualidade de vida. Os cuidados paliativos do protótipo da criação dos cuidados paliativos foi o câncer, né? Mas hoje é um tipo de cuidado que ele é estendido a todas as doenças crônicas, né, ameaçadoras de vida, né, como a Débora citou aí, né? Inclusive as doenças mentais, né, os transtornos mentais. Sim, doenças cardíacas também, Isso. inúmeras. Mais alguma pergunta, gente? Pois muito obrigada novamente, Lucas. A gente vai para o intervalo agora e no retorno vou colocar novamente o link da presença para quem entrou depois. Ok, obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.